Dom Pedro II foi o último monarca do Império Brasileiro, onde imperou durante 58 anos. Era o filho caçula de Dom Pedro I e um carioca legítimo. Pedro II se tornou imperador aos 5 anos de idade, por conta da abdicação de seu pai ao trono e seu retorno a Portugal. Quando criança, Pedro presenciou muitas intrigas palacianas e disputas políticas intensas, e essas situações tiveram um grande impacto na formação de seu caráter. Conhecido por ter uma grande devoção ao país e ao seu povo, Pedro também ficou conhecido por ser um grande incentivador do conhecimento, da cultura e das ciências. Nunca deixava de enaltecer as paisagens brasileiras. Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, nasceu no dia 2 de dezembro de 1825 e, como a maioria dos Bragança, o menino também recebeu um nome curioso, de tão grande. O seu nome completo era Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança Habsburgo Lorena e Bourbon. Foi o primeiro filho homem de Dom Pedro I e Leopoldina a sobreviver à infância. Sua mãe Leopoldina faleceu 9 dias após ter dado à luz ao menino, que devido à ausência de sua mãe, criou uma forte ligação com Amélia, a segunda esposa de seu pai. Pouco antes de sua morte, seu pai, Dom Pedro I, havia pedido a Bonifácio que se tornasse seu tutor, ao lado de Condessa de Belmonte e de um veterano negro da Guerra da Cisplatina, chamado Rafael, por quem Pedro I tinha uma profunda confiança, fato que muitos da época viam com olhares maldosos. Em meio a um tempo escravista, um negro cuidava do futuro imperador, a pedido do antigo imperador, apoiado não por uma ordem, mas por confiança e carinho. Antes que Dom Pedro II tivesse idade para governar, o Brasil era comandado por um governo temporário. Esse período ficou conhecido como período regencial. Nesse tempo, durante seu crescimento, Pedro seguiu à risca o pedido de seu pai, respeitar e obedecer aqueles que o educavam, e principalmente ouvir com atenção os conselhos e ensinamentos de Bonifácio. Quando Bonifácio entrou na vida de Dom Pedro II, o menino já tinha em torno de 7 anos de idade, e durante 2 anos, Bonifácio pôde criá-lo à sua maneira. E ao contrário de muitos outros príncipes da época, Pedro pôde ser apenas uma criança, não tinha diversos rituais ou aulas de etiqueta, vivia correndo e brincando. Bonifácio acreditava em aulas práticas e toda vez que ensinava botânica para Pedro, levava-o para o meio do mato. Toda vez que ensinava zoologia, fazia demonstrações com os animais e quando falavam de astronomia, sempre olhavam para o céu. Ensinou também o básico de muitos idiomas que falava fluentemente. Dom Pedro II chegou a falar 16 idiomas diferentes. Pedro se apaixonou pelo conhecimento e tudo parecia ir bem, até alguns inimigos de Bonifácio, que aliás tinha muitos, começarem a conspirar contra ele, alegando que Pedro estava crescendo como um verdadeiro selvagem. Inventar que quando ministro, Bonifácio cometeu crimes inconstitucionais. Mesmo sem provas, Bonifácio é retirado do cargo por causa das acusações. E outro tutor assume o seu lugar. Pedro passou a ter apenas 2 horas livres por dia. A regência era decidida por votação, e o novo tutor de Pedro era um dos maiores inimigos de Bonifácio. Diogo Feijó acabara de assumir o seu lugar ao lado do menino. Enquanto isso, muitas revoltas começam a se espalhar por todo o Brasil. No Rio Grande do Sul acontece a Revolta do Charque. Na Bahia apareceu a Revolta do Sabe Nada. Em Santa Catarina, a República Juliana. A ideia das revoltas era proclamar repúblicas em vários lugares que iriam se unir contra o Rio de Janeiro, o que não deu certo. O período regencial foi marcado pela grande quantidade de revoltas. São
tantas que não conseguiríamos nos aprofundar em todas nesse vídeo. Aliás, se você quer saber mais sobre alguma revolta específica, já deixa aqui nos comentários. E foi nesse período também que a divisão dos conservadores e dos liberais se intensificou. Os liberais lutavam para garantir a liberdade e acreditavam que, para isso, o poder não poderia estar centralizado nas mãos do imperador. O poder devia ser compartilhado e ficar concentrado nas mãos do Estado. Já os conservadores diziam que a liberdade dos estados só estaria garantida com a centralização do poder no imperador. Lembrando que Pedro ainda era uma criança, e foi justamente essa condição de ainda não poder assumir o seu lugar como imperador que estava causando tantos rebuliços ao redor do Brasil. Depois de um certo período, Diogo Feijó renuncia à tutela de Dom Pedro II e entra um conservador em seu lugar, Araújo Lima, em 1838. Ele acaba com as políticas que iniciaram as revoltas e os liberais, muito aborrecidos, promovem o golpe da maioridade. Um imperador era conveniente para todos. O poder descentralizado no período regencial deu oportunidade para várias regiões criarem sua autonomia, e o poder centralizado na figura do imperador parecia ser a melhor saída para todos. A decisão da maioridade foi acatada por Pedro, que assumiu a liderança do país com apenas 15 anos de idade, unindo os políticos conservadores e liberais e acabando com o período regencial. Com isso, Pedro conseguiu acalmar os ânimos e as revoltas populares, e mesmo que todos quisessem Pedro como imperador, tanto a população quanto o Congresso, esse evento ficou marcado na história como o golpe da maioridade. Com a maioridade declarada e o poder do imperador, Pedro ainda precisava se casar. A esposa escolhida era italiana, Teresa Cristina, uma mulher por quem Pedro se apaixona só de olhar o retrato. Foi imperatriz do Brasil até a proclamação da República. Os dois se casaram por procuração e pouco tempo após o casamento perderam um filho ainda prematuro, mas não demorou muito até Teresa engravidar novamente e nascer a princesa Isabel. Apesar de ter acalmado as revoltas civis, Pedro ainda precisava lidar com alguns conflitos, como, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que ainda se apresentava como um risco para o Império. Para acabar de vez com essa revolta, que já durava 10 anos, Pedro envia Luís Alves, o futuro Duque de Caxias, por já ter interferido com sucesso em outras revoltas. Com a sua bravura e eficiência, Luís ganha a confiança de Pedro e de seus ministros. Para ampliar as ações dos ministros e promover maiores debates de ideias para o governo, foi criado o cargo de primeiro-ministro, e ele quem deveria escolher os outros ministros, dando voz a liberais e conservadores. Porém, tudo isso era supervisionado por Pedro, que quando percebia que aquele conjunto de ministros não estava mais atendendo às suas expectativas, os retirava, dando espaço para outros ocuparem os seus lugares. Pedro tinha um lado muito marcante, voltado para a cultura, e foi o grande financiador dos estudos de Carlos Gomes, o homem que incluiu o Brasil na grande cultura do Ocidente, ao apresentar Guarani, que enaltecia o índio brasileiro, em um teatro de Milão, quebrando o pensamento europeu generalizado de que o Brasil era uma grande floresta selvagem, e eleva o Brasil a protagonista de produção de arte em seu tempo. Em um momento de formação de identidade nacional, os brasileiros enfrentam a Guerra do Paraguai, durante o governo de Solano Lopes. No início da guerra, eram 85 mil soldados do Paraguai contra 20 mil soldados do Brasil. Para fortalecer o exército, Pedro cria a Unidade Militar dos Voluntários da Pátria, comandada por Major da Fonseca. Para vencermos a guerra, tivemos que perder mais de 50 mil soldados. Durante um longo período,
Pedro precisava fazer várias viagens pelo território, e quem estava na regência do país durante a sua ausência era sua filha, a princesa Isabel, que, influenciada por seu marido, o Conde Dan, é convencida de que a guerra ainda não havia acabado. O conde foi pessoalmente até os locais de guerra conduzir os procedimentos bélicos, porque acreditava que a guerra só acabaria com a captura de Solano Lopes. Solano foi morto por um voluntário da pátria, chamado de José Francisco Lacerdo e conhecido como Chico Diabo, responsável por terminar o conflito que já durava 6 anos. O Brasil passava por muitas mudanças, como, por exemplo, a industrialização, o esgoto encanado, a luz a gás e estradas de ferro, que tiveram um alto investimento, juntamente com várias renovações urbanas, como, por exemplo, hospitais, pontes, túneis, transportes e prisões. Tudo isso aumentava cada vez mais a popularidade do imperador e a reputação internacional do Brasil. Petrópolis, a cidade onde toda a corte passava as férias, se transformou em um grande centro cultural do Brasil. Apesar de ter realizado inúmeros avanços no Brasil e ter conseguido estabilizar a economia do país, tornando o Brasil um grande emanador de cultura para o mundo e uma potência eminente, Pedro perde o apoio da Igreja ao não acatar uma ordem direta do Papa, que proibia o casamento entre católicos e maçons. Pedro prende e submete um bispo que se recusou a realizar uma das cerimônias matrimoniais entre essas partes, e ao perder o apoio dos católicos que ficaram horrorizados com a atitude do imperador, Pedro substitui o gabinete do primeiro-ministro e coloca sua confiança em Duque de Caxias, que decide que a melhor opção é libertar e se desculpar com os bispos que foram presos, para evitar uma crise maior. Mesmo com essa atitude, Pedro não conseguiu recuperar o apoio da maioria dos católicos da época. Pedro também apoiava a abolição da escravidão no Brasil, mesmo que esse assunto fosse muito delicado para ser discutido naquele momento, logo após a Guerra Civil Americana. Os políticos entendiam que, por conta da divisão intensa entre os que eram contra e os que eram a favor da escravidão no Brasil, se ela fosse totalmente abolida, o mesmo aconteceria aqui no nosso território. A essa altura, Pedro já era um homem de idade e estava muito doente. Precisou partir para realizar o seu tratamento e deixou o futuro do Brasil nas mãos da princesa Isabel. Isabel foi uma grande defensora abolicionista, assim como seu pai, e articulando acordos políticos, públicos e privados a favor dos que eram escravizados, Isabel abriu mão de sua própria posição para assinar a lei que declarava a escravidão extinta no Brasil, e as festas de comemoração desse ato duraram mais de uma semana. Foi o maior evento do segundo reinado do Brasil. Poucos anos após ver seu sonho abolicionista se realizar, Dom Pedro II, que se ressentia de sua posição no Brasil e não permitiu a execução de nenhuma medida que fosse contra sua remoção do governo e também não demonstrou apoio a qualquer tentativa de restabelecimento da monarquia, passou os seus últimos 2 anos de vida em um exílio na Europa, vivendo sozinho. Sua reputação só foi restaurada algumas décadas após a sua morte, quando seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil e recebidos em meio a amplas celebrações.